Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Band de novo aí na área, né, pessoal? Voltando, né, porque eu tinha prometido aí para vocês 2 vídeos sobre a Copa do Mundo. Um sobre a final e outro sobre um balanço da Copa, né, o que foi legal, o que não foi, quais seleções nos surpreenderam, quais decepcionaram, enfim. Mas a ideia é fazer um vídeo leve, um vídeo tranquilo, um vídeo sem pesar muito. Então é isso, pessoal. Então vamos à final. Primeira final, né, pessoal? Deu Espanha, né? Ou seja, eu disse aqui que havia um leve favoritismo a favor da Espanha, seria na casa ali de 60-40, mas a Argentina chegava muito viva para essa final, e o jogo foi totalmente diferente do prognóstico, né? Nós tivemos uma Espanha amplamente dominante e uma Argentina que se limitou a ficar sem a bola, a correr sem a bola e a fechar os espaços e bloquear as ações ofensivas da Espanha, né? E isso durou, isso deu certo, né, durante os 90 minutos, mas no final do jogo o Enzo Fernandes, de maneira muito infantil, de maneira muito, sinceramente, inacreditável, né? Foi mais ou menos o que aconteceu lá nas quartas de final, né, entre Suíça e Argentina, quando embolou o atacante da Suíça é expulso por uma simulação ridícula. Então o Enzo Fernandes, jogador experiente, assim, jovem, mas experiente, porque ele já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou a Copa do Mundo de clubes com o Chelsea, ou seja, é um jogador que está acostumado a jogo grande, a jogo pesado. E aí o cara me faz uma falta ridícula, já tendo amarelo, e é expulso, e aí evidentemente a Argentina já totalmente devastada fisicamente, né? Ainda tendo que fazer uma prorrogação com a menos, logicamente que não aguentaria ficar sem sofrer gols, e tomou aquele gol do Fernando Torres, e foi justíssimo, né, pessoal? Foi justíssimo. O resultado não teve nada de errado. O que teve de errado foi a postura da Argentina, e aí podem colocar essa derrota na comanda do Lionel Scaloni, né? Treinador que errou muito na montagem da equipe, né? Primeiro, aquele esquema dele com esse Nico Gonçalves, que não joga nada, o jogadorzinho comum, jogadorzinho mediano, né? Aí botou esse cara, não fez nada. Aí pega o Depou também, que já não é grande coisa, e põe um cara aberto, lateraliza o jogador, que é um meio campista. Então, aquela linha de 4, abrindo esses dois, nossa, foi uma coisa assim, que não funcionou em nada, porque esses caras não ajudaram muito na marcação e com a bola não proporcionaram nada. Então o Lionel Scaloni errou muito, muito, e depois também nas mexidas ele deixa de colocar o Lautaro Martinez, que era um cara que poderia oxigenar a Argentina nessa partida. Ele recua a equipe, enfim, deixa o Messi totalmente sem companhia lá para tentar alguma jogada ofensiva. E aí depois, quando tomou gol, é que ele realmente tenta abrir a equipe, e aí a Argentina, quando tomou gol, consegue fazer o que não fez o jogo inteiro, que é o quê? Que é jogar bola, né? O Messi tentou um arremate ali para surpreender o goleiro, deu errado. Depois a Argentina fez uma jogada de linha de fundo que a defesa da Espanha consegue cortar, e depois a bola sobra para o Giuliano Simeone, que chuta muito mal, isola a bola, que poderia ali ser o gol de empate, e de repente o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Mas a Argentina não mereceu, mas ali só mostrou que a Argentina, quando tentou jogar bola, tinha qualidade para isso. Então ficou muito claro que a culpa é totalmente do treinador, mas também tem alguns jogadores aqui individualmente que nós vamos nominar também como grandes responsáveis aí por essa derrota da Argentina, né? E lembrando, estava torcendo pela Argentina, achando que daria Espanha, né? Aí dessa vez o analista realmente ganhou do torcedor, vamos assim dizer. Mas enfim, né? Então já dissemos aqui que o Scaloni foi trágico, né? Foi tão ruim como foi o Tuchel, por exemplo, na semifinal entre Inglaterra e Argentina, pela montagem da equipe e também pelas substituições, que, na minha opinião, até pioraram a Argentina. Mas vamos aos jogadores, porque tem muito jogador também que não mostrou a que veio, né? O próprio Messi, né, ficou muito perdido e muito isolado, né, porque sem companhia o Messi não consegue carregar um time sozinho, né? Ele precisa de companheiros para fazer tabelas, triangulações, jogadas associadas. Então faltou companhia para o Messi. O Julián Álvares ficou devendo, mas também pela falha de montagem da equipe. Mas aí, né, tem alguns caras que realmente nós temos que destacar muito negativamente. Os laterais da Argentina são muito ruins, tá? Assim, os do Brasil também são, mas nisso aí a Argentina está empatada conosco. Laterais muito ruins, esse Molina, esse Montiel
Nossa, esses caras são terríveis. O Simeone também foi uma peça, não vou falar nula, porque ele não só não fez nada, como atrapalhou, porque no gol do Ferran Torres, ele é quem tinha condições de acompanhar o Ferran Torres e simplesmente ele parou. Aí agora teve uma reportagem lá do site da Globo, do Globo Esporte, falando que ele estava cansado, que ele estava machucado. Olha, meu amigo, final de Copa não tem essa de machucado, não. Se você não tem condição de correr, sai do campo. Agora, se você está em campo, tem que correr e tem que marcar. Final não tem essa, não. Final se joga machucado e depois se recupera. Mas o cara simplesmente abriu mão da marcação e deixou o cara sozinho. Então, esse Giuliano Simeone falhou no gol da Espanha e depois ele perde o que seria o gol de empate. E ainda com a bola rolando, né? Quer dizer, no tempo normal, ele ainda teve uma jogada pela ponta direita em que ele pega a bola no fundo e vê que não tem ninguém fechando no meio. Então ele poderia ter batido para o gol para surpreender o goleiro espanhol. Ele não faz. Ele pega e cruza para o meio da área sem ter ninguém na Argentina ali para chegar na bola. Então outro jogador também que foi assim, uma nulidade, não, como eu falei, ele atrapalhou. Além dele não contribuir, ele ainda atrapalhou. Então foi outra presepada do seu Lionel Scaloni, outro erro crasso aí do técnico argentino ao insistir nesse jogador. E aí também, né, tem o Enzo Fernandes, que para mim seria assim outro, né? Então, assim, se fosse para a nota, o Enzo Fernandes nota 0, né? Toma cartão estúpido, porque ele é um lance de falta ali que, tudo bem, ele pode ter achado que foi falta, mas o juiz não deu, numa final de Copas, o cara não vai chegar e vai ficar esbravejando contra o árbitro. Aí toma um amarelo imbecil e depois, já no final do jogo, ele comete uma falta muito dura, que claramente era falta para amarelo, aí toma o segundo amarelo e é expulso, e deixa a equipe dele com a menos. Lembrando, pessoal, que a tática da Argentina, por pior que tenha sido, ela poderia ter dado certo, porque no tempo normal a Argentina conseguiu ao que se propôs, que foi o quê? Não tomar gol, arrastar aquela partida para a prorrogação. De repente a Argentina, no 11-11, poderia realmente ter não sofrido o gol nos 30 minutos de prorrogação e ter levado a disputa para os pênaltis. Lembrando que a Argentina tem no seu goleiro um grande pegador de pênaltis, né? Ao contrário do Alisson e dos outros goleiros brasileiros. Mas o Dibu Martínez é um exímio pegador de pênaltis. Então, na disputa de pênaltis, a Argentina poderia sim ter levado a melhor e ter conquistado o título. Mas aí o Enzo Fernandes colocou tudo a perder. Mas também o técnico da Argentina, quem criou essa situação toda, errando na escalação, errando nas substituições, morrendo lá com o Lautaro Martínez no banco, né? Então, assim, Scaloni foi terrível. E a Espanha, pessoal, destaca-se pelo coletivo. Eu falei que a Espanha é um time que não toma gol. Quem quer ganhar a Copa, o primeiro caminho é ter consistência defensiva e não levar gol todo jogo. A Espanha levou um gol só nessa Copa. Então, é uma equipe que, mesmo sendo uma equipe retranqueira e defensiva, ela é pouco ameaçada. Ela consegue neutralizar ali o meio de campo. Tem bons zagueiros, tem bons laterais, e isso, aliás, esse para mim é o diferencial da Espanha. Eles têm 2 laterais muito bons. Os zagueiros são bons, mas não são assim encantadores, né? São de alto nível. É um meio de campo assim, que não é um meio de campo assim que consegue ali surpreender o adversário, que tem velocidade, que tem amplitude, mas é um meio de campo que fica com a bola e naquele toquinho, naquele giro de bola, uma hora eles acham espaço para o gol. Às vezes demora, né? Demorou contra a Argentina, demorou contra o Cabo Verde, não deu certo. Contra a França, eles acharam os espaços. Então, é um time que sabe o que fazer com a bola. Não encanta, mas é objetivo, é prático e funciona. Então é isso, pessoal. Ganhou a seleção. E grandes destaques, né? É o Lamine ali, o Nico Williams com condição física, pode ser um jogador também que faz algo. Inclusive, ele deu o passe para o gol, né? Do título. Mas é isso. Não é uma Espanha de grandes valores, de grandes talentos, individualmente falando, mas é uma equipe coletivamente muito forte e com uma postura tática muito correta. O seu Scaloni, né? Dessa vez ele errou e errou muito e merece ser criticado. Tudo bem, segunda final de Copa consecutiva, com uma equipe que era inferior até mesmo à Inglaterra, né? E ainda assim conseguiu passar para a final, mas aí na final ele errou muito, né? Ele é um dos grandes derrotados da Copa. Então, parabéns à Espanha, parabéns para a Fúria, segundo título mundial. E agora é ver o que acontece aí, né, pessoal? Porque eu tenho certeza que não se trata de uma hegemonia, né?
Mas é isso aí, pessoal. Daqui a pouco estou voltando com o próximo vídeo. Grande abraço aí, tamo junto.